Muitas vezes, quando alguém se incomoda com a sua religião, com a sua fé, saiba que não é sobre você, é sobre as crenças, dores ou as resistências da própria pessoa. A sua fé, aquilo que você acredita, não precisa ser aprovada por ninguém. A sua espiritualidade é algo íntimo, sagrado e pessoal. Ela não precisa de validação externa. Com toda certeza, não precisa mesmo. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Hoje o tema que eu estou trazendo aqui para vocês é sobre a fé que você tem, que você pratica e que não precisa ser aprovada por ninguém. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não sigo religião. O que eu tenho é fé, é conexão com Deus que habita aqui, ó, dentro de mim. Eu vivo nessa linha de pensamento porque eu entendi que muita gente religiosa discute religião, mas esquece, ó, de caminhar na fé. Tem pessoas que criticam a outra pessoa por ser de religião diferente da dela, sem nunca ter conhecido ou praticado a religião que tanto fala e desmerece. Ela julga, condena, critica o que nunca vivenciou, o que nunca conheceu. E nessas minhas buscas espiritual, eu descobri uma coisa muito importante, viu, gente? Eu descobri que nem todo mundo está no mesmo nível de consciência que você. E nem todo mundo vai se sentir confortável com a sua fé, com aquilo que você acredita, com aquilo que você caminha, sabe? E a sua fé é a sua experiência direta com Deus. E ó, experiências não podem ser debatidas, pressionadas com argumentos. As experiências que a gente vive são únicas, são ó, nossas. E quando você começa a viver essas experiências, a mudar, a buscar mais paz, mais consciência, mais conexão, sabe? Mais comunhão com Deus, algumas pessoas ao seu redor podem reagir. Não porque você está fazendo alguma coisa ruim, não, mas porque a sua transformação escancara aquilo que elas ainda não quiseram olhar dentro delas, aquilo que elas se recusam a ver. Aí a sua fé começa a incomodar, porque essa sua fé não pode ser controlada. Ela não depende da opinião de ninguém. Ela nasce de dentro de você. E ó, isso assusta quem ainda vive de validação externa. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém criticou sua forma de acreditar, de crer, de ter fé. Alguém ironizou a sua espiritualidade ou até tentou te fazer duvidar do que você sente, daquilo que você acredita, sabe? Impondo regras doutrinárias, usando a Bíblia como parâmetro para te coagir. Tem gente que até usa o nome de Deus para te convencer que você está no caminho errado. A gente sabe disso, né? Mas olha, não diminua sua fé para caber na limitação de ninguém.
Siga a sua vida do jeito que você acha que tem que seguir. Porque a fé verdadeira, ela não é barulhenta. Ela não precisa gritar. Não precisa convencer. Não precisa disputar espaço. Ela simplesmente é. Ela simplesmente existe. E quando ela é real, ela transforma o ambiente sem precisar se impor. Agora, a única coisa que eu acho que precisamos ficar atentos é que ter fé, ter a sua crença ou a sua religião, sei lá o quê, não te dá o direito de invadir o espaço do outro. Assim como ninguém pode desrespeitar a sua crença, você também não pode, não precisa impor a sua. Eu não tenho religião e você não deveria ter. Ou então, eu tenho essa religião e esse é o caminho da salvação. É aqui que você precisa seguir. Entende, né? O seu ponto de vista é o seu. O que você acredita é você. E cada um busca a sua espiritualidade, a sua verdade, do jeito que sentir vontade e necessidade. Não precisa humilhar e nem desfazer, muito menos ter preconceito. Porque, gente, espiritualidade de verdade não é imposição, não é religião, é presença. É sabedoria em saber quando falar e quando silenciar. Às vezes, proteger a sua fé é escolher não entrar em discussões desnecessárias. É entender que paz vale mais do que razão. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive a respeito disso. Eu já falei aqui, né, que eu precisei fazer uma cirurgia anos atrás para retirar um tumor no cérebro. E o hospital onde eu fiz essa cirurgia é um hospital católico, administrado por freiras. E quando você se interna, o procedimento é preencher fichas, colocar os dados e tal lá. Eu acho que não perguntaram para mim a minha religião, acho que esqueceram. Mas depois perguntaram para o meu marido. E ele disse que eu era espírita kardecista. Porque na época eu seguia a religião espírita. E um belo dia de manhã, eu consegui, graças a Deus, ter alta da UTI e fui transferida para o quarto. Cheguei bem na hora que a freira estava fazendo oração para uma paciente que já estava lá, sabe? A freira, eu acho que era uma das administradoras do hospital. E eu deitadinha na cama, e a enfermeira me ajeitando, colocando soro e mais sei lá o quê. Essa freira termina a oração, veio para o meu lado e teve o desamor de me falar. Ela disse assim: olha, eu não vou fazer oração para você porque você é espírita, não é católica. Acredita? Eu só respondi para ela o seguinte: irmã, não se preocupe, tem muitos anjos orando por mim, inclusive de várias religiões. E talvez a senhora nem precise, mas conte com as minhas orações.
A enfermeira que estava cuidando de mim chorou e disse: Lúcia, eu sou evangélica e nunca vi isso. Aí eu disse para ela: vamos orar para essa irmã, para que ninguém mais receba essa indiferença, esse preconceito que ela tem com a fé alheia. O hospital precisa dessas pessoas. Entende que respeitar não é se anular? Eu não chorei, eu não xinguei. Meu coração ficou em paz porque eu sabia que não era como ela. Eu não me importei. Se alguém ultrapassa o limite, você pode com calma se posicionar, sem agressividade, sem necessidade de querer vencer, sabe? Sem necessidade de vencer. Apenas com firmeza e amor. É isso, apenas firmeza e amor, dizendo: eu respeito você, mas essa verdade é a minha. E talvez a maior lição de tudo isso é que, quando a sua fé incomoda alguém, isso não é problema. É um sinal. Um sinal de que você está mudando. De que você não está mais vibrando no mesmo lugar de antes. E nem todo mundo vai acompanhar a sua evolução. Nem todo mundo vai te seguir. Então, se hoje alguém se incomoda com a sua fé, ou até mesmo com a sua religião, não se encolha, não se esconda, mas também não brigue. Apenas permaneça onde você está, firme e em paz, com aquela conexão com você, com aquilo que você acredita. Porque no final das contas, a sua fé não precisa ser aceita por todos. Ela só precisa ser verdadeira. Precisa ser de verdade a sua conexão com o divino. A sua conexão com Deus. Quando você vive sua espiritualidade com verdade, você não precisa convencer ninguém. A sua vida já é o argumento. O altar interno é seu solo sagrado. E ninguém, mas ninguém, tem o direito de entrar neste solo sem ser convidado. E muito menos de ditar as regras. Vou te falar mais. Sua fé é o seu oxigênio. Se alguém se sente sufocado com a pureza do seu ar, o problema não é o ar. É o pulmão de quem não sabe respirar. Gratidão. Continue sua caminhada. O universo, ele não está pedindo para ser aprovado. Ele não está te pedindo para ser aprovado, ele te pede para ser fiel à sua essência. Se a religião de alguém a torna arrogante ou agressiva, e a sua espiritualidade te torna uma pessoa serena e acolhedora, o mundo sentirá a diferença sem que você precise abrir a sua boca. O maior impacto que você pode causar em quem te critica é viver tão bem, é viver com propósito, que a pessoa começa a te perguntar: o que essa pessoa tem que eu não tenho? O que você tem que eu não tenho? A sua vida é a sua pregação mais poderosa. Se você vive em comunhão com Deus,
verdadeiramente você não precisa de defesa. A luz não pede licença para brilhar. Ela simplesmente brilha e naturalmente. O que é treva ou confusão acaba se dissipando ou se afastando. Então, vive a sua fé sem precisar de aprovação de ninguém. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.